Novena a São Felipe Neri, pela aprovação do Estatuto do Nascituro no Brasil e pelo fim do aborto no Brasil e no mundo. Quarto dia, a pureza de São Felipe. Sabendo o quanto Deus se agrada com a pureza de coração, tão logo São Felipe chegou à idade da razão e adquiriu a capacidade de discernir o bem do mal, começou a guerrear contra os males e as sugestões do inimigo, e jamais descansava até sair vitorioso. Desse modo, apesar de ter vivido no mundo quando jovem e ter conhecido todo tipo de gente, sua virgindade permaneceu imaculada naqueles perigosos anos da vida. Jamais se escutou de seus lábios palavra alguma que ofendesse a mais severa modéstia, e no modo de se vestir, na postura e no semblante, manifestava a mesma bela virtude. Certo dia, quando ainda era leigo, alguns libertinos o tentaram descaradamente a pecar. Quando percebeu que seria impossível fugir, começou a falar com eles sobre o quão horrível é o pecado e grandiosa a presença de Deus. Ele o fez com tanta angústia, sinceridade e fervor, que suas palavras perfuraram como espada aqueles corações abandonados, e não apenas persuadiu-os a renunciar ao terrível pensamento, como os resgatou de seus hábitos viciosos. Noutra ocasião, alguns homens maus, acostumados a pensar serem melhores que todos, valeram-se de algum pretexto para receber São Felipe em casa, por acreditarem que ele não era aquilo que o mundo dizia dele. Então, após terem se apossado dele, puseram-no à força diante de uma grande tentação. São Felipe, em apuros, vendo que as portas estavam fechadas, ajoelhou-se e começou a rezar a Deus com um fervor tão impressionante e com uma eloquência celeste tão profunda, que os dois miseráveis que estavam no cômodo não ousaram dirigir-lhe a palavra, e ao fim e ao cabo deixaram-no e mostraram-lhe o caminho para fugir. Sua pureza virginal destacava-se no semblante. Os olhos eram tão claros e luminosos que nenhum pintor jamais conseguiu dar-lhes expressão. E não era fácil para ninguém fitá-lo por um longo período, pois ele deslumbrava como um anjo do paraíso. Mesmo em idade avançada, seu corpo exalava uma fragrância que, apesar da decrepitude da velhice, revigorava os que estavam por perto. Muitos diziam sentir a devoção ser-lhes infundida ao simples cheiro de suas mãos. O mau odor do vício não era para o santo mera figura de linguagem, mas uma realidade de modo que conseguia detectar as almas obscurecidas por ele, e costumava dizer que era tão horrível que nada no mundo se lhe podia igualar além do próprio maligno. Antes que seus penitentes começassem a confissão, às vezes lhes dizia: "Ó, meu filho, já sei quais são os teus pecados." Muitos admitiam ser imediatamente libertos das tentações quando ele lhes impunha as mãos sobre a cabeça. A mera alusão ao nome dele tinha o poder de proteger contra Satanás os que eram atacados com seus dardos de fogo. Ele exortava os homens a jamais confiarem em si mesmos, qualquer que fosse o conhecimento que tinham de si, ou por mais longos que fossem seus hábitos de virtude. Costumava dizer que a humildade era a verdadeira guardiã da castidade, e que a falta de piedade para com o próximo era um presságio de uma rápida queda. Quando encontrava um homem censurador, seguro de si e sem temor, dava-o como perdido. Oração. Filipe, meu glorioso padroeiro, que com tanto zelo sempre guardastes imaculado o lírio branco de vossa pureza, a ponto de a majestade dessa justa virtude irradiar dos vossos olhos, brilhar em vossas mãos e ser fragrante em vosso hálito. Obtende-me este dom do Espírito Santo, que jamais deixem qualquer impressão em minha alma, nem as palavras, nem os exemplos dos pecadores. E como o meu terrível inimigo deve ser subjugado por meio da fuga das ocasiões de pecado, da oração e da constante busca por estar ocupado, obtende-me a graça de perseverar nessas práticas necessárias. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. São Filipe, rogai por nós. Vaso do Espírito Santo, rogai por nós. Filho de Maria, rogai por nós. Apóstolo de Roma, rogai por nós. Conselheiro de Papas, rogai por nós. Voz de profecia, rogai por nós. Homem dos tempos antigos, rogai por nós. Santo amável, rogai por nós. Herói escondido, rogai por nós. Pai suavíssimo, rogai por nós. Flor da pureza, rogai por nós.
Mártir da caridade, rogai por nós. Coração de fogo, rogai por nós. Discernidor de espíritos, rogai por nós. Gema dos sacerdotes, rogai por nós. Espelho da vida divina, rogai por nós. Modelo de humildade, rogai por nós. Exemplo de simplicidade, rogai por nós. Luz da santa alegria, rogai por nós. Imagem da infância, rogai por nós. Retrato da idade madura, rogai por nós. Diretor de almas, rogai por nós. Pescador dos oscilantes, rogai por nós. Gentil guia da juventude, rogai por nós. Patrono dos vossos, rogai por nós. Que observastes a castidade em vossa juventude, rogai por nós. Que buscastes Roma pela orientação divina, rogai por nós. Que vos escondestes por tanto tempo nas catacumbas, rogai por nós. Que recebestes o Espírito Santo no coração, rogai por nós. Que experimentastes tantos êxtases maravilhosos, rogai por nós. Que servistes com tanto amor aos pequeninos, rogai por nós. Que lavastes os pés aos peregrinos, rogai por nós. Que desejastes o martírio ardentemente, rogai por nós. Que distribuístes a palavra diária de Deus, rogai por nós. Que fizestes tantos corações se voltarem para Deus, rogai por nós. Que conversastes tão docemente com Maria, rogai por nós. Que ressuscitastes os mortos, rogai por nós. Que erguestes vossas casas em todas as terras, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, São Filipe, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, que exaltastes o bem-aventurado Filipe, vosso confessor, a glória dos vossos santos. Concedei que, enquanto nos alegramos com sua memória, possamos nos beneficiar com o exemplo de suas virtudes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos a São Filipe a intercessão junto a Jesus pela aprovação do Estatuto do Nascituro no Brasil e pelo fim do aborto no Brasil e no mundo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.